Olá, pessoal. Eu me chamo professora Ana Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e aí vamos continuar com a segunda parte sobre o assunto de tabela periódica. Vamos lá? Então, como nós já vimos, né? A tabela periódica atual ela está organizada em termos de número crescente do número atômico, porque assim a gente observa que as propriedades elas se repetem de forma periódica, que a tabela está organizada em 7 períodos, que são as nossas linhas lá horizontais, né? Nós temos 7 períodos. E nós temos as 8 colunas, que são os 18 grupos ou famílias da tabela periódica. E aí, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, né? Então, de acordo com a estrutura eletrônica, né, a distribuição eletrônica que a gente realiza de cada elemento químico. Então, de acordo com o subnível mais energético, o subnível mais energético, lembra, é o último subnível a ser preenchido pelo princípio da construção, que é seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, se o meu subnível mais energético for um subnível S ou P, eu vou ter que meu elemento é representativo. Quais são os elementos do bloco S e do bloco P? São esses dois aqui, são essas duas primeiras colunas, dois primeiros grupos, e do grupo 3 até o grupo 18, certo? As únicas exceções são do elemento químico hidrogênio, que às vezes vocês vão encontrar aqui na família 1A, às vezes aqui na família 7A, e também o átomo de hélio. O hélio, ele, quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica dele, é um S2, e ele é colocado aqui junto ao bloco P, mas porque ele é um gás nobre, vai apresentar características semelhantes aos elementos do grupo 8 ao 18, que é a família dos gases nobres. Beleza. Se a gente fazendo a distribuição eletrônica, o subnível mais energético for o subnível D, vai indicar para a gente que o elemento ele pertence ao bloco dos elementos de transição externa ou simplesmente elementos de transição, que são esses aqui, ó. Essa parte do meio aqui da tabela periódica, os elementos aqui do grupo B, né? E se o subnível mais energético a ser distribuído, quando a gente vai fazer a distribuição para um elemento químico for o F, a gente vai dizer que aquele elemento pertence aos elementos de transição interna, que são justamente os lantanídeos e os actinídeos, localizados nessa parte inferior aqui da tabela periódica. Então, resumindo, bloco S, bloco P, elementos de transição, elementos do bloco D, de transição externa, e os elementos do bloco F, que são os elementos de transição interna. O que é que vai representar para a gente aqueles elementos que vão pertencer ao mesmo grupo ou família? Vai indicar para a gente que os elementos de uma mesma família vão apresentar propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, os elementos que pertencem lá aos metais alcalinos são todos elementos muito reativos. A gente precisa guardá-los armazenados em querosene, porque expostos ao ar, eles vão reagir com oxigênio, vão formar óxidos. Se em contato com a água, né, eles vão reagir de forma explosiva, vão formar hidróxidos, enfim. Os elementos que pertencem à família dos metais alcalinos, ou perdão, dos gases nobres, eles vão ter a tendência a ser inertes, a não se combinar com outros elementos químicos, a serem instáveis, enfim. Então, o que é que faz com que essas propriedades químicas sejam semelhantes quando os elementos pertencem ao mesmo grupo ou família? É que eles possuem a mesma configuração eletrônica na camada de valência, ou seja, o mesmo número de elétrons nessa camada. Lembrando que a camada de valência é a última camada a ser preenchida na configuração eletrônica, quando a gente coloca lá em ordem geométrica, lembra que a gente organiza por camadas, a última é a camada de valência.
E aí, nós temos os elementos representativos, que eles apresentam as suas propriedades mais constantes em relação aos demais. E aí a gente observa que cada grupo ou família vai receber uma denominação especial para os elementos representativos. Nós temos família 1 ou 1A, é a família dos metais alcalinos. Eles vão apresentar um elétron na camada de valência. Essa aqui é a configuração do último nível, NS1. E aí vai dependendo, né? Se eu tiver na primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto período, 1S1, 2S1, 3S1, como a gente está aqui, né? Por exemplo, aqui, os elementos da família 1 ou 1A. 1S1, 2S1, 3S1, 4S1 até o 7S1, que vai modificar, vai ser justamente aqui a camada eletrônica, mas o subnível é o mesmo, S, todos representando um elétron nessa camada de valência. Os elementos da família 2 ou 2A são chamados de metais alcalino-terrosos. Vão apresentar 2 elétrons na camada de valência. Família 13 ou 3A é a família do boro. Ou seja, o orbital S ele já está preenchido e o orbital, o subnível P vai sendo preenchido. Lembrando que o subnível P, o orbital P, ele comporta no máximo 6 elétrons. E aí a gente vai preenchendo. Então, família 3A ou 13 comporta o número de elétrons, né, do subnível mais energético, perdão, da última camada de valência, 3. Aqui, a família 14 ou 4A é a família do carbono. Aqui nós temos a configuração eletrônica dele, da camada de valência. NS2, NP2, ou seja, 4 elétrons nessa última camada. Família 15 ou 5A é a família do nitrogênio. Ele preencheu já o subnível S, ou orbital, e o P está preenchendo, então é NS2, NP3, são 5 elétrons na camada de valência. Família 16 ou 6A é a família dos calcogênios. NS2 e NP4, 6 elétrons na camada de valência. 17 ou 7A é a família dos halogênios. Configuração eletrônica da camada de valência NS2 e NP5, portanto, 7 elétrons nessa camada. E, por fim, a família 18 ou 8A, que é a família dos gases nobres, que a configuração eletrônica é o NS2 e NP6, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, não sei se deu para vocês perceberem, mas sempre que a gente tiver com um elemento químico, a gente observa que ele é elemento representativo, ou seja, o subnível mais energético é o S ou P. A gente pode aplicar aqui essa regra. O que é que a gente faz? A gente observa a camada de valência dele, o número de elétrons da camada de valência nos fornece direto o grupo ou família a qual ele pertence. Certo? Então, por exemplo, se o meu elemento é um elemento representativo, eu observo lá que ele tem 5 elétrons na camada de valência, então ele pertence à família 5A ou 15. Ele é um elemento representativo, ele apresenta 7 elétrons na camada de valência, então eu já sei que ele pertence à família 7A ou 17. Certo? Vamos fazer exercícios para a gente fixar aquilo lá. E aqui tá tranquilo, né? Família 1 ou 1A, um elétron na camada de valência. Sucessivamente até a família 18 ou 8A, 8 elétrons na camada de valência. Percebam, essa regularidade aqui da quantidade de elétrons na camada de valência vai valer apenas para os elementos que são representativos, aqueles que pertencem ao bloco S ou ao bloco P. Para os elementos de transição externa, para eu fornecer, quando eu faço a distribuição eletrônica, aí observe, beleza, o último subnível a ser preenchido é um subnível D, então já sei que é elemento de transição externa. Como é que eu vou conseguir determinar o grupo ou família a qual ele pertence? Não tem mistério. Para a gente determinar o número da família, a gente vai fazer o somatório do número de elétrons do subnível mais energético com os elétrons da camada de valência. Exemplo,
Manganês. O manganês, o número atômico dele é 25. Essa aqui é a ordem energética. Da ordem energética, pelo diagrama de Linus-Pauling, a gente observa que o subnível mais energético é o 3D5. Portanto, para eu fornecer o grupo, a família ao qual ele pertence, é só eu somar o número de elétrons do subnível mais energético, que aqui é o 5, mais os elétrons da camada de valência. Pela ordem geométrica, a gente encontra a camada de valência, né? Então, a gente organiza lá por camadas. Então, vejam, aqui o manganês, fica um S2, 2S2, 2P6, tudo que está na segunda camada, tudo que está na terceira, e ele chega a completar a quarta camada. São quantos elétrons na camada de valência? Esse número aqui de cima, ó, eu tenho 2. Então, a família a qual o manganês pertence seria 5 mais 2, que é 7. E aí, esse número aqui fornecido é daquela nomenclatura de 1 até 18, tá? A gente não vai estar correlacionando com a família B, não. E os elementos de transição interna não tem mistério, né? Nós temos a série dos lantanídeos. Qualquer elemento desses vai pertencer ao sexto período da tabela periódica e todos vão pertencer à família 3 ou 3B. Todos estão localizados aqui nessa posição. E a série dos actinídeos, todos vão estar presentes no sétimo período, também na família 3 ou 3B. Vamos aos exercícios, né? Para a gente fixar. Então, veja, ele diz, dadas as seguintes distribuições eletrônicas em ordem energética, pelo diagrama de Linus-Pauling, determine. Eu quero o número atômico do elemento químico, o bloco ao qual ele pertence, se é bloco S, P, D ou F, o período e a família lá que ele está localizado na tabela periódica. Então, primeiro exemplo. Eu tenho essa distribuição eletrônica aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, que está em ordem energética, seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling. Letra A. Quero o número atômico do elemento químico. Não tem mistério, é só a gente somar esses numerozinhos aqui que estão aqui em cima de cada orbital, porque eles representam os elétrons. Então, fica o quê? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 36. Então, o número atômico do elemento, 36. Ele pertence a qual bloco? O subnível mais energético. O último a ser preenchido não foi o 4P6? Portanto, ele é um elemento representativo. Ele pertence ao bloco P e é um elemento representativo. Letra C. Ele quer o período e quer a família. Para a gente determinar o período e a família, nós precisamos determinar qual é a camada de valência do nosso elemento químico, do nosso átomo. Qual é a camada de valência desse elemento aqui? Porque aqui está somente em ordem energética. Mas lembre, é a última camada a ser preenchida. Ele chegou a preencher a camada 4S2. Aqui, ó, perdão, 4S2, 4P6. Então, a camada de valência dele é 4S2, 4P6. Esses números aqui são subscritos. Portanto, se ele chegou a preencher a quarta camada, ele está no quarto período. São quantos elétrons da camada de valência? 6 mais 2, 8. Portanto, nosso elemento está na família 8A ou 18, que é um gás nobre, né? Esse A aqui é um A maiúsculo, tá? Ficou assim porque teve uma correção. Próximo exemplo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Não tem mistério. Número atômico, vamos somar esses números aqui que estão sobrescritos, que nos dizem respeito aos elétrons. Então, nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 19. 19 elétrons. Ele pertence a qual bloco? O último subnível a ser preenchido não foi o 4S1, que é o mais energético?
Então, ele pertence ao bloco S, que é um elemento representativo. Qual o período e qual a família? Precisamos ir atrás da camada de valência. Qual é a camada de valência dele? É a última camada a ser preenchida. No caso aqui, 4S1. Portanto, se ele preencheu aqui até a quarta camada, ele está presente no quarto período. E ele apresenta quantos elétrons na camada de valência? 1. Então, direto, ele está na família 1 ou 1A, que é a família dos metais alcalinos. Certo? Próximo exemplo, nós temos aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D3. Não tem mistério. Número atômico 23, somando todos os elétrons. Subnível mais energético é o 3D3, portanto, é o elemento que pertence ao bloco D, o elemento de transição externa. Qual é a camada eletrônica de valência dele? É o 4S2. Como é que a gente vai fornecer o período e a família? O período não tem mistério. Ele chegou a preencher até o quarto período. Então, ele vai estar a quarta camada. Então, ele está presente no quarto período. E a família, para a gente determinar a família de um elemento de transição externa, não é só a gente dizer assim, beleza, ele tem 2 elétrons na camada de valência, vai pertencer lá à família 2. Não é assim, não. Os elementos de transição externa, a gente precisa fazer o somatório dos elétrons na camada de valência com os elétrons no subnível mais energético. Então, a gente vai somar 2 com 3, que dá 5. Então, esse elemento está presente na família 5. E este outro exemplo aqui, onde o subnível mais energético é o subnível F. Número atômico 58, a gente já aprendeu a somar tudo. Se o subnível mais energético é o 4F2, o elemento pertence ao bloco F, né, que é o elemento de transição interna. A camada de valência dele, qual é? É a última a ser preenchida. Foi qual? 6S2. Portanto, ele está no sexto período. E quando a gente está diante de um elemento de transição interna, não tem mistério. Para a gente determinar a família direto, todos estão presentes na família 3 da tabela periódica. Certo? Então, dando continuidade ao assunto da tabela. Quanto à classificação dos elementos, eles podem ser classificados nessas categorias aqui, ó. Nós temos o hidrogênio, nós temos os metais, que correspondem à maioria dos elementos químicos da tabela periódica, cerca de 2/3 dos elementos estão presentes nessa parte, tanto compreendendo os lantanídeos, actinídeos, essa parte aqui esquerda. A metais, nós temos 11 elementos. Os semimetais, que eles formam aquelas propriedades diagonais, né? O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. E nós temos os gases nobres, são aqueles elementos que estão pertencentes à família 8 ou 8A. Quais são as características de cada um, né? Então, resumidamente, a gente pode dizer que os metais, exemplo aqui a prata, ele apresenta brilho metálico. Ele conduz, geralmente todos têm a cor cinzentada, cinza. Eles conduzem corrente elétrica e calor. Eles são maleáveis e são usados em moedas e joias. Como semimetais, exemplo aqui o silício. Os semimetais são aqueles elementos que apresentam propriedades intermediárias, né, entre os metais e os não metais ou ametais. Então, eles apresentam brilho metálico, têm pequena condutibilidade elétrica e eles têm a tendência a se fragmentar. Exemplo aqui o silício, né? O silício ele forma os silicatos que estão presentes lá na areia, né? Então, existe a química do silício é bem parecida com a química do carbono, né? Essa questão de formar os tetraedros e formar vários compostos covalentes e reticulares. Já os não metais ou ametais, eles não vão apresentar brilho, eles não são condutores de calor nem de eletricidade, eles fragmentam com facilidade, são utilizados aqui na produção de pólvora e na fabricação de pneus. Esse aqui é o enxofre.
O hidrogênio, ele é um elemento ativo, possui propriedades de se combinarem com metais, ametais, semimetais, e em condições ambientes ele é um gás extremamente inflamável, tanto que se a gente fizer uma reação, né, por exemplo, colocar lá um metal, um lítio, em contato com a água, ele libera hidrogênio molecular daquela reação e acaba sendo muitas vezes uma reação explosiva, né, porque o gás hidrogênio é um gás extremamente explosivo, utilizado aqui como combustível de foguetes. E os gases nobres? Os gases nobres estão presentes na família 8 ou 18, né? Estão presentes em estado gasoso e eles apresentam uma grande estabilidade química e acabam sendo inertes, né? Claro que a gente sabe que tem algum elemento ou outro que acaba formando uns compostos de coordenação, mas a tendência geral da família é de não se combinar com nenhum outro elemento químico. Aqui vai mostrando, né, que o argônio está presente nas lâmpadas lá de filamento. Quanto ao estado físico das substâncias, nós temos que isso se tratando das substâncias simples, né, em condições de 25 graus Celsius e pressão lá aproximadamente 1 atm. Então, nós temos sólido, praticamente todos os elementos aqui da tabela periódica. Líquidos, nós temos o mercúrio, temos o bromo. E no estado gasoso, nós temos esses elementos aqui, né? O H2, isso estou falando da forma molecular, né? O N2, O2, F2, Cl2 e os gases nobres. Todos presentes na forma gasosa. Quanto à naturalidade ou artificialidade dos elementos químicos, nós temos como elementos de ocorrência natural. Os elementos com número atômico inferior ao do urânio, número atômico 98, e como elementos artificiais, os classificados em duas categorias. Nós temos elementos cisurânicos, que são aqueles que apresentam número atômico inferior ao do urânio. Exemplo, tecnécio, promécio, frâncio e o astato, são todos elementos artificiais. E temos os elementos transurânicos, que são aqueles que apresentam número atômico superior ao do urânio, são todos artificiais, né? Aqui vou mostrar alguns exemplos, né, de elementos químicos que a gente encontra na natureza. Então, nós temos aqui o bromo, que em condições ambientes ele é líquido. Nós temos o mercúrio, né, muito utilizado antigamente nas restaurações de amálgama, hoje não mais. Ele é um elemento extremamente denso, né? Nós temos aqui o enxofre, nós temos o sódio, como eu comentei com vocês. É um metal extremamente reativo, não pode ser guardado de qualquer forma no meio ambiente, se possível em querosene. Nós temos um silício, nós temos o cálcio, enfim. Aqui nós temos algumas referências utilizadas para essa apresentação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.